Caros irmãos e irmãs, já entramos então no 5º domingo da Quaresma e, consequentemente, na última semana da Quaresma. Este período tão propício que a Santa Mãe Igreja reservou para nos prepararmos bem para a Páscoa do Senhor. Aqui nos retorna a leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, contando um pouco de sua experiência de vida. São Paulo, diante de tudo o que perdeu, daquelas coisas que eram consideradas e ainda são consideradas pelos mundanos como coisas importantes, São Paulo vai dizer: tudo isto que eu perdi por causa de Cristo, considero, diz aqui a frase, como perda. Considero que diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer o Cristo Jesus, meu Senhor, tudo aquilo que eu perdi pode ser considerado lixo. E aqui nós devemos nos recordar, diante daquilo que o mundo nos oferece, diante daquilo que é passageiro, até mesmo dos bens terrenos que um dia hão de acabar. E certamente nenhum de nós levará nenhum bem terreno para outra vida. Diante de tudo isso, e diante do Senhor Jesus, como não considerar tudo aquilo que temos e até aquilo que talvez sejamos aqui no mundo, nossos cargos, nossos títulos, nossas importâncias, nossas excelências, como lixo? A tradução brasileira diz lixo. São Paulo, que escreveu sua carta na língua usada no Novo Testamento, no grego diz: considero tudo como esterco, é menos ainda que lixo. Assim, o cristão deveria considerar todas as coisas diante de Cristo Jesus e não se apegar às coisas deste mundo achando que são muito importantes. E não raras vezes nós vemos os outros e a nós mesmos muito preocupados com nossas coisas. Quanta briga familiar, quanta briga entre amigos por coisinhas que vão desaparecer. E São Paulo vai dizer: quais foram as coisas que eu perdi? São Paulo era um homem culto, um homem com poder, um homem influente, e vai se tornar um homem, quando aceita Jesus, perseguido, humilhado, preso, açoitado, até vai receber a morte por causa de Jesus. E no entanto ele diz tudo isso para acompanhar o Senhor no seu caminho de perfeição. São Paulo vai dizer: quem talvez pense que eu já seja santo, eu ainda não sou santo, eu ainda não sou perfeito. Mas diz São Paulo, esquecendo o que ficou para trás, ou seja, esquecendo tudo aquilo que eu fiz de errado, todo o meu pecado, toda a minha vida contrária a Cristo. E nós sabemos, São Paulo, quando ainda chamava-se Saulo, tinha em suas mãos as cartas para mandar prender e matar os cristãos. São Paulo diz: diante de tudo isso que ficou no meu passado, do qual recebi perdão do Senhor, tudo isso já passou. Eu não fico me recordando do meu passado. É um tema que retorna também do profeta Isaías que ouvimos hoje. O povo de Deus que foi liberto do cativeiro no Egito, viu o Senhor Deus abrir um caminho, uma água, um rio, uma torrente no deserto, para que pudesse caminhar à Terra Santa. E diz o profeta Isaías: este Deus que fez brotar água no deserto e rios na terra seca, dará de beber ao seu povo. Este Deus, nosso Deus, não fica se recordando dos nossos fatos antigos, e nós também não devemos nos recordar. Aqui nós devemos nos ter bem claro quantas vezes acorremos ao sacramento da confissão. É nele que são apagados todos os nossos pecados e Deus já não se recorda mais. Quando queremos explicar às crianças, eu julgo que também se pode explicar aos adultos assim. Quando Deus nos perdoa no sacramento da confissão, é para sempre
não é simplesmente colocar um pano por cima de nossos pecados, como muitos hereges dizem. Não, Deus apaga, como se não tivesse acontecido, e de fato já não há mais nada, quando nós pedimos perdão ao Senhor. E a partir desse momento somos nova criatura. São Paulo vai dizer isso: eu ainda não sou perfeito, eu ainda caio, eu ainda erro, mas eu corro, não corro por aí nas coisas deste mundo, corro para alcançar Cristo Jesus. E diz São Paulo: porém eu já fui alcançado por Ele. Recordemos, irmãos e irmãs, o evangelho do domingo passado, o filho pródigo, o filho que tanto errou e o filho que retorna. O que acontece? Quando ele se propõe retornar para o Pai, fazer o caminho de volta, o Pai já está à metade do caminho, correndo ao encontro do filho, e é o Pai que alcança o filho. Jesus, nosso Senhor, verdadeira face de Deus Pai, também faz isso, também corre e nos alcança se nós o buscamos. De modo que quem busca a Cristo não vai precisar caminhar o caminho todo. O próprio Senhor nos alcança antes do tempo. Aqui vem a necessidade da busca sincera de conversão. Se nós queremos nos converter, voltar todo o nosso coração a Deus, Ele dará um jeito. Ele, como Pai misericordioso, como Filho que se entregou por nós, por amor de nós, Ele dará um jeito de nos alcançar e propiciar esse retorno. Por isso ninguém tema o juízo do Senhor. Nós não devemos temer o juízo do Senhor, devemos respeitar. Temer aqui no sentido de ter medo, mas devemos temer no sentido de respeito. O juízo do Senhor é inexorável. O juízo do Senhor, aquilo que era pecado no passado, continua pecado hoje e vai continuar até o final dos tempos. Deus não muda a sua sentença, porém, Ele é fonte de misericórdia. Ele nos perdoa. É o que ouvimos hoje, neste belíssimo evangelho narrado por São João. Esta mulher, dizem os escribas e fariseus, querendo tomar Jesus, as suas impressões e já condenar Jesus, eles dizem: te apresentamos aqui diante do povo esta mulher flagrada, surpreendida em adultério. Nós devíamos perguntar aos nossos irmãos israelitas: como é possível alguém adulterar consigo mesmo? Onde estava o homem que estava adulterando com ela? Por que só esta mulher foi trazida? Porque a lei de Moisés assim o ordenava. Recordemos, nem tudo que é da lei de Moisés é da lei de Deus. No entanto, esta lei de Moisés foi dada ao povo israelita como uma pedagogia, para que eles não fossem iguais aos outros povos. E estes escribas e fariseus, que gostavam de tomar a palavra de Deus e a lei de Moisés ao pé da letra, querem apedrejar esta mulher e querem o consentimento de Jesus. O que faz Jesus ouvindo? Imaginemos a cena: esta multidão em uma praça, já com as pedras na mão. Eles não querem julgar a mulher, eles já a condenaram e vão matá-la, e esperam que Jesus diga: mate, para poder dizer se ele é realmente alguém fiel à lei de Moisés. Se ele dissesse: não mate, diriam: este é um falso profeta, matemos ele. No entanto, Jesus se faz silencioso, como que se não estivesse ouvindo, como se alguém de nós dissesse algo a um amigo e este amigo não nos desse nenhuma atenção. Assim faz Jesus. Continua a escrever com o dedo na areia. Nós dizemos isso popularmente: não deu nem bola. Isso enfureceu mais ainda os escribas e fariseus. Para eles, um ato gravíssimo, o adultério desta mulher, e Jesus não está nem aí. No entanto, Jesus dá tempo. E veremos que tempo é esse. Jesus continua a escrever com o dedo no chão, e eles persistem em interrogá-lo, talvez muitas vezes, dizendo: o que vamos fazer com essa mulher? O Senhor aprova que
se a mate por apedrejamento, como diz a lei de Moisés. Jesus para e responde: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Aí está o segundo tempo que Jesus dá. É este tempo que Ele nos dá também. É esse tempo que nossa Mãe Igreja nos deixou na Quaresma. Tivemos tempo suficiente, como estes homens que queriam condenar esta mulher, para pensar não sobre a vida dela, sobre a nossa. Tivemos pelo menos 40 dias para pensar sobre a nossa vida. Quem sou eu para acusar o meu irmão? Quem sou eu para julgar o meu irmão? Quem sou eu para talvez até propor a morte de meu irmão? Se eu também sou pecador. Diz o apóstolo João, o evangelista, o grande João que viveu sempre próximo ao Senhor. Começaram a sair daquele círculo dos que haviam condenado a mulher, a começar pelos mais velhos. E todos tiveram tempo de pensar na sua vida e lá ver que também não eram santos. E lá ver que não eram grande coisa e que não teriam o direito de atirar a pedra nesta mulher. Isso não significa que esta mulher não pecou. Isso não significa que ela não tenha errado. E aqui vem a pergunta do Senhor, que fica sozinho com essa mulher. Onde estão aqueles que te traziam para ser apedrejada? Onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela diz: Senhor, ninguém me condenou. Isso não significa que não condenaram o ato dela. Ninguém me condenou à morte, é isso que ela está dizendo. Aqui recordemos quantas vezes nós somos rápidos em sentenciar e condenar o nosso irmão. Nós nos colocamos aí no lugar de Deus e já dizemos: este aí, esta aí já não tem mais salvação. É óbvio que nós temos que ter objetividade. Se sabemos que algo é pecado e temos obrigação de dizer a essa pessoa, temos obrigação de dizer: isto é pecado. E se tu persistir nesse caminho, o teu caminho será o caminho da morte. Isso temos obrigação de dizer. Mas não podemos julgar porque ele fez ou faz tal coisa. Porque isto está na consciência, no coração da pessoa. E só Deus pode julgar. Portanto, não podemos condenar. Por isso a Santa Mãe Igreja fala, pela boca do seu povo, de seus filhos, uma frase muito simples e muito bonita: condena-se o pecado, redime-se o pecador, perdoa-se o pecador, sempre. Por pior que seja o pecado que tenhamos a confessar, se nós estamos dispostos a voltar, nós temos obrigação de perdoar, sempre, porque o Pai perdoa sempre. No entanto, fica aqui como um resto de sabor na vida desta mulher pecadora, aquilo que Jesus diz: eu também não te condeno, mas a partir de agora mudas de vida, deves mudar de vida, não peques mais. Esta é uma das frases que também estão dentro daquelas frases que devemos, como confessores, dizer aos penitentes. Entre várias que dizemos: vá em paz, Senhor te acompanhe, também podemos dizer: vá em paz e não peques mais. Por quê? Porque o caminho da morte é muito fácil para nós. Escolher o caminho da morte, escolher o deserto seco e árido. No entanto, o Senhor nos prometeu que se nós estivermos com Ele, deixarmos Ele tomar conta de nossa vida, confessarmos os nossos pecados, Ele fará que aí onde nós estejamos, mesmo que seja o deserto mais seco, Ele fará correr ao nosso entorno um rio. O Senhor vai dizer isto em outro evangelho: aquele que tem sede, venha a mim, e do seu interior eu farei brotar rios de água viva. A verdadeira vida, a vida eterna, nós já podemos saboreá-la um pouquinho aqui. Isso, cada um de nós, que já se confessou alguma vez na vida, que tem a prática de se confessar, de purificar o seu coração e sua vida diante do Senhor, pode dizer como se sentiu.
se não é uma vida nova que recebe, se não é uma torrente de novos propósitos para ser melhor, para estar de acordo com Deus. São Paulo, tentando tudo isso, vai dizer: eu quero conhecer cada vez mais a Cristo e experimentar a força da sua ressurreição. Diz São Paulo ainda: ficar em comunhão com seus sofrimentos. Irmãos e irmãs, quantos cristãos, e infelizmente até sacerdotes, que dizem: esse tempo do sofrimento na igreja já acabou. E aí fazem assim, nas próprias igrejas, na arquitetura, na forma como dispõem, uma igreja alegre. A igreja não é circo, nem é lugar de palhaço aqui na frente, embora muitos sacerdotes se comportem dessa forma, como animadores de auditório. A igreja é lugar de penitência, diz o Papa Francisco, é o hospital de campanha, onde os doentes vêm. Nunca se ouviu falar de um hospital onde os pacientes descem pulos e gritos de alegria. Pelo contrário, estão ali na maca ou atirados no chão, sofrendo. Mas não é um sofrimento tolo e bobo como o nosso que sofremos aí nos hospitais, mas é um sofrimento para assemelhar-se ao Cristo. Diz São Paulo: eu estou fazendo tudo isso, até estou procurando, diz São Paulo, assemelhar-se à morte de Cristo. Para quê? Para que talvez eu alcance a ressurreição. Que diz São Paulo com isso, a ressurreição? A vida eterna. Talvez eu alcance, talvez eu ganhe a vida eterna com isso. Talvez. Ora, irmãos e irmãs, São Paulo, que foi quem foi, que teve a conversão que teve, nos diz isso: o que nos resta a nós. O que nos resta a nós. Recordo de um sacerdote já falecido, de muita idade, 50 anos serviu em uma paróquia. Ele dizia: o nosso povo é rápido em dizer que vivemos num vale de lágrimas. E nós assim aprendemos, nós vivemos num vale de lágrimas. Mas não vive como se realmente estivesse num vale de lágrimas. É festa, é alegria, é o comer, é o beber, é o gozar a vida. E o vale de lágrimas fica só na oraçãozinha do Salve Rainha. Todos querem escapar do vale de lágrimas. Todos querem ganhar a vida eterna, mas se preocupam com a vida terrena. Se nós nos preocuparmos com a vida terrena, e somente com ela, acima de tudo, nós perderemos a vida eterna, é o que diz o Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que vemos essa misericórdia infinita do Pai, manifestada em seu Filho, que perdoa qualquer pecado, que perdoa todo aquele que quer voltar, ao mesmo tempo temos que nos recordar, se nós ainda não vivemos desta forma, procurando conhecer mais Jesus, procurando amá-lo, servi-lo, fazer a sua vontade. Se nós não procuramos nos assemelhar às suas dores e seus sofrimentos, não esperemos a ressurreição. Não esperemos, porque não a teremos. Mas o Senhor nos dá essa esperança. Ele nos socorre à beira do caminho. Todos nós, nos ensinam os santos padres da igreja, todos nós somos doentes pelo pecado. Todos nós, sem exceção. São João nos vai dizer: quem disser que não tem pecado é mentiroso e Deus não está com ele. Todos nós somos doentes pelo pecado. E todos nós precisamos do Cristo médico, que cure as nossas feridas, que as enfaixe, que ponha óleo, que as cure, purifique, tire toda a podridão. Para isso o Senhor deixou o sacramento da confissão na sua igreja. Já estamos na última semana da Quaresma, que inicia hoje a última semana, no domingo. Estamos já prontos, ou não, para prepararmos a nossa confissão pascal, para depois retomar essa prática ao menos uma vez por mês, porque não conheço ninguém que limpe a sua casa e o seu corpo apenas uma vez por ano. Quanto mais limpar o nosso eu, aquilo que é tão precioso ao Senhor, a nossa alma, uma vez por ano. Então devemos, com mais frequência, nos aproximarmos desse manancial de misericórdia. Peçamos ao Senhor esta graça de entendermos que a sua misericórdia se faz palpável
A gente pode tocar a misericórdia de Deus com a mão, de tanta misericórdia que está no meio de nós. Nos quer salvar, nos quer preservar e levar à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.